Prepare-se para entrar em uma das narrativas mais curiosas, influentes e debatidas do cristianismo antigo, a história de um evangelho que não entrou na Bíblia, mas que, ainda assim, atravessou séculos, moldou tradições e deixou marcas profundas na forma como muitos cristãos imaginaram Maria, José e o nascimento de Jesus. Esse texto é conhecido como Evangelho de Tiago, também chamado por alguns de Proto-Evangelho de Tiago. Embora tenha sido excluído do cânon bíblico, ele circulou amplamente em diferentes regiões do mundo cristão e foi preservado em várias tradições manuscritas, tornando-se uma peça importante para compreender como os primeiros séculos da fé cristã elaboraram aquilo que os evangelhos canônicos não detalham. A proposta desse evangelho é clara desde o início: preencher os silêncios deixados pelos relatos bíblicos sobre a origem de Maria, sua infância, sua consagração e os acontecimentos extraordinários que cercaram o nascimento de Jesus. Em vez de começar diretamente com a anunciação ou com a genealogia do Messias, a narrativa retorna uma geração antes e apresenta os pais de Maria, Joaquim e Ana. Joaquim surge como um homem de posses, respeitado entre o povo e zeloso em sua devoção. Frequentava o templo de Jerusalém com regularidade e se destacava por suas ofertas generosas. Aos olhos da comunidade, era um homem correto. No entanto, sua vida era marcada por uma dor profunda, ele e sua esposa não tinham filhos. Naquele contexto, a esterilidade feminina e a ausência de descendência eram vistas não apenas como sofrimento pessoal, mas também como uma vergonha social e religiosa. Ter filhos era considerado sinal de bênção, continuidade e favor divino. Não tê-los podia ser interpretado como sinal de reprovação. O texto explora essa mentalidade para mostrar o peso que Joaquim e Ana carregavam. Em certo momento, Joaquim é confrontado publicamente no templo. Sua condição de homem sem filhos é lançada contra ele como acusação e humilhação. Ferido por essa vergonha diante de todos, ele toma uma decisão radical: afasta-se da sociedade, vai para o deserto e entrega-se ao jejum e à oração. Enquanto Joaquim se isola em sofrimento, Ana vive sua própria angústia. O texto a retrata chorando, lamentando sua infertilidade e sentindo-se abandonada. Sua dor é dupla: além da esterilidade, agora enfrenta também a ausência do marido, que já está longe há muitos dias. O Evangelho descreve essa tristeza com forte carga emocional. Ana observa a criação ao redor e percebe que até os pássaros possuem ninho e filhotes, enquanto ela permanece sem descendência. Essa imagem intensifica o sentimento de vazio e destaca a profundidade de sua aflição. O drama do casal, portanto, não é apenas biológico ou social, mas espiritual. Eles se veem como pessoas esquecidas, humilhadas e postas à margem. É justamente nesse cenário de dor extrema que a intervenção divina acontece. Segundo o Evangelho de Tiago, tanto Joaquim quanto Ana recebem visitas angelicais em momentos diferentes. A mensagem dos anjos é semelhante e extraordinária: Deus ouviu suas súplicas, e Ana dará à luz uma filha. Essa menina não seria uma criança qualquer, mas alguém que seria lembrada e honrada por gerações. Assim, o nascimento de Maria é apresentado como fruto de uma promessa celestial. Antes mesmo de aparecer como mãe de Jesus, Maria já é tratada como personagem cercada por eleição, graça e propósito. Depois de seu nascimento, a menina é criada sob cuidados especiais. O texto a descreve como uma criança separada das impurezas do mundo e preservada em ambiente de consagração. Em algumas versões da tradição, seus pais chegam a organizar em casa um espaço santo para que ela cresça de maneira resguardada. Quando Maria completa 3 anos, Joaquim e Ana cumprem um voto e a levam ao Templo de Jerusalém. Ali, ela é apresentada ao serviço sagrado. A entrada da menina no templo é narrada com solenidade, quase como se fosse a apresentação de alguém já destinado a participar de um plano divino muito maior. A partir daí, o Evangelho enfatiza a santidade precoce de Maria. Ela não é retratada como uma criança comum, mas como alguém envolvida constantemente pela presença de Deus. O texto chega a afirmar que ela era alimentada por um anjo, detalhe ausente dos evangelhos canônicos, mas fundamental para a lógica da obra. O objetivo é destacar que a pureza de Maria não começou apenas no momento da concepção de Jesus, ela já vinha sendo preparada desde a infância. Sua permanência no templo funciona como símbolo de dedicação absoluta, quase como se sua própria vida se tornasse uma oferenda viva ao Senhor.
Entretanto, chega o momento em que sua permanência ali se torna problemática. Ao aproximar-se da puberdade, Maria não poderia mais permanecer no recinto sagrado por causa das leis de pureza ritual ligadas à menstruação. Surge então um impasse entre os sacerdotes: o que fazer com uma jovem tão santa, consagrada e especial? O sumo sacerdote consulta a Deus, e a resposta recebida orienta que sejam reunidos os viúvos da comunidade. Cada um deveria trazer seu bastão, e o escolhido seria revelado por meio de um sinal sobrenatural. A cena tem evidente valor simbólico e litúrgico, mostrando que o destino de Maria não seria definido por conveniência humana, mas por escolha divina. Entre os homens convocados estava José. O bastão dele, segundo o relato, manifesta o sinal esperado, floresce, e uma pomba aparece ligada a esse momento, indicando claramente que ele era o escolhido. José, porém, não recebe essa missão com facilidade. O Evangelho o retrata como um homem mais velho, já pai de filhos, alguém que não se via como esposo adequado para uma jovem como Maria. Sua resistência, no entanto, é vencida pelo temor de desobedecer a Deus. Ele aceita a responsabilidade, não como alguém movido por paixão, mas como servo obediente a uma ordem celestial. Essa caracterização seria decisiva mais tarde para o desenvolvimento da doutrina da virgindade perpétua de Maria, já que o texto usa a figura de José viúvo e pai para explicar os irmãos de Jesus mencionados em outros contextos cristãos. Com Maria vivendo sob a proteção de José, a narrativa se aproxima do centro do mistério cristão. Durante um período em que José está ausente por causa do trabalho, Maria recebe a visita do anjo e ouve que foi escolhida para conceber por obra do Espírito Santo. O Evangelho de Tiago preserva esse momento como anúncio santo e decisivo, embora o desenvolva com tons próprios. O texto se preocupa em realçar a pureza de Maria, sua reverência diante da revelação e o caráter absolutamente divino da concepção. Nada é deixado em aberto, a gravidez não é resultado de desvio, mas de intervenção sobrenatural. Quando José retorna e percebe que Maria está grávida, sua reação é descrita em termos emocionais muito fortes. Ele se desespera, lamenta, sente-se traído pela situação e teme a vergonha pública. O texto o mostra num conflito profundo entre a dor, a perplexidade e a prudência. Mesmo abalado, ele não deseja expor Maria escandalosamente. Antes que qualquer decisão definitiva seja tomada, um anjo visita em sonho e revela que a criança concebida no ventre dela vem do Espírito Santo. José então se submete à vontade de Deus e assume a missão de proteger a mãe e o filho. Ainda assim, a comunidade ao redor não permanece indiferente. A gravidez de Maria desperta suspeitas. Um sacerdote toma conhecimento do caso e o leva adiante, gerando uma situação formal de investigação. O Evangelho relata que Maria e José foram submetidos a uma espécie de prova ritual relacionada à purificação e à verificação da inocência. Ao atravessarem esse teste sem qualquer condenação ou sinal de culpa, ambos são publicamente vindicados. A narrativa usa esse episódio para reforçar que a honra de Maria e a justiça de José foram preservadas por intervenção divina. Depois disso, o texto conduz a história ao contexto do recenseamento romano. José precisa ir a Belém, e Maria, já em estágio avançado da gestação, o acompanha. A viagem é apresentada de modo simples, mas carregada de tensão. O caminho é difícil, o tempo é incerto, e o parto se aproxima rapidamente. Em pleno percurso, Maria entra em trabalho de parto. José, em busca de abrigo, encontra uma gruta e a acomoda ali. Esse detalhe da gruta se tornaria um dos elementos mais duradouros da tradição cristã ligada ao nascimento de Jesus, influenciando ícones, pinturas, sermões e representações devocionais ao longo dos séculos. É nesse ponto que o Evangelho de Tiago alcança um de seus trechos mais simbólicos e impressionantes. José sai à procura de uma parteira, e, no caminho, vive uma experiência sobrenatural. O mundo ao seu redor parece parar. As aves permanecem imóveis, os trabalhadores suspendem os movimentos, os animais cessam suas ações. O próprio tempo parece congelar. Essa suspensão cósmica comunica uma verdade teológica profunda: o nascimento de Jesus é visto como evento tão grandioso que a própria criação entra em reverente espanto diante dele. Não se trata apenas do nascimento de uma criança, mas da irrupção do sagrado na história humana.
Quando José retorna com a parteira, encontram a entrada da gruta coberta por uma nuvem luminosa. Em seguida, uma luz intensa domina o lugar. Quando a claridade se dissipa, Maria está com o menino em seus braços. O Evangelho insiste que tudo ocorreu de maneira milagrosa. Não há dor descrita como num parto comum, nem qualquer elemento que, aos olhos do autor, pudesse comprometer a integridade virginal de Maria. O objetivo é inequívoco, afirmar que ela concebeu virgem e continuou virgem mesmo depois do nascimento de Jesus. A parteira que testemunha a cena fica tomada de assombro e sai anunciando o que viu. Nesse momento surge Salomé, personagem que entra na história como voz da dúvida. Ela não aceita o testemunho alheio sem comprovação pessoal. Por isso, vai até Maria e procura verificar com as próprias mãos o ocorrido. O texto descreve então uma consequência imediata e terrível: sua mão é ferida de forma sobrenatural. Dominada pelo terror e pelo arrependimento, Salomé suplica misericórdia. Um anjo lhe orienta a tocar o menino Jesus, e, ao obedecer, ela é curada. A mensagem do episódio é clara: não apenas a virgindade de Maria é real, como também contestá-la com incredulidade traz juízo, enquanto reconhecer o menino traz restauração. Essa cena é central para o propósito doutrinário do texto. O Evangelho de Tiago não quer apenas narrar o nascimento de Jesus, quer defender uma visão muito específica sobre Maria. Ela é apresentada como pura antes da concepção, durante a gestação e depois do parto. Sua virgindade se torna um sinal de sua singularidade e de sua consagração total. Isso explica por que o Evangelho se detém tanto em detalhes que os textos canônicos não desenvolvem. Sua intenção é apologética e devocional ao mesmo tempo. A narrativa continua com a ameaça de Herodes. Ao ouvir dos magos que nasceu o rei dos judeus, ele percebe um risco ao próprio trono e reage com violência. Ordena a matança dos meninos em Belém e arredores. O Evangelho de Tiago, entretanto, não concentra seu foco apenas em Jesus. Ele amplia o cenário e inclui também Isabel e João Batista. Temendo pela vida do filho, Isabel foge e, não encontrando refúgio, clama a Deus. Então acontece outro dos grandes prodígios do texto: uma montanha se abre para acolhê-la com a criança, e um anjo guarda a entrada. Essa imagem transmite a ideia de que toda a criação coopera com o plano divino e se move para proteger os escolhidos de Deus. Enquanto isso, Herodes volta sua fúria contra Zacarias, pai de João Batista. Como ele não revela o esconderijo do filho, é morto no templo. A narrativa apresenta sua morte com forte carga dramática e quase litúrgica. O sangue derramado ali se torna testemunho da injustiça, lembrando a ideia bíblica do sangue inocente que clama por juízo. Com isso, o Evangelho amplia o conflito entre o reino humano violento e o agir silencioso, porém poderoso, de Deus na história. Em sua parte final, a obra nos obriga a encarar uma pergunta inevitável: por que um texto tão rico, tão influente e tão popular não entrou na Bíblia? A resposta passa, primeiro, pela questão da autoria. Apesar de o livro se apresentar como obra de Tiago, irmão de Jesus, a maioria dos estudiosos considera essa atribuição pseudônima. Isso significa que o verdadeiro autor usou o nome de uma figura respeitada para conferir autoridade ao escrito. Esse tipo de recurso existia em certos ambientes da antiguidade, mas pesou contra a aceitação canônica do texto. Além disso, há sinais claros de que o livro foi escrito depois dos evangelhos do Novo Testamento. Ele parece conhecer tradições já presentes em Mateus e Lucas e desenvolve temas de modo mais tardio, sobretudo no que diz respeito à exaltação da pureza de Maria. Também há indícios de que seu autor não era judeu da Palestina, mas alguém de ambiente helenista ou oriental, escrevendo para comunidades cristãs interessadas em detalhes adicionais sobre a infância de Maria e o nascimento de Jesus. Em outras palavras, não se trata de um testemunho direto dos acontecimentos, mas de uma elaboração posterior. Quando a Igreja foi reconhecendo os livros que comporiam o cânon, os 4 evangelhos já eram amplamente recebidos como padrão da fé cristã. Mateus, Marcos, Lucas e João ocupavam lugar central na vida litúrgica, no ensino e na autoridade apostólica. Diante disso, obras como o Evangelho de Tiago, embora apreciadas em certos meios, foram vistas como secundárias. Podiam inspirar meditação, tradição e piedade, mas não tinham o mesmo peso das escrituras reconhecidas.
Seu conteúdo repleto de expansões narrativas, milagres não atestados pelos textos canônicos e forte carga lendária dificultou sua inclusão. Mesmo assim, sua exclusão do cânon não significou esquecimento. Pelo contrário, o livro exerceu influência extraordinária. Foi traduzido para diversas línguas antigas e lido em diferentes partes do mundo cristão. Graças a ele, os nomes Joaquim e Ana se tornaram conhecidos como os pais de Maria. A imagem de José como viúvo idoso ganhou força. A gruta do nascimento de Jesus entrou com vigor no imaginário cristão. A ideia da virgindade perpétua de Maria encontrou ali uma de suas formulações mais antigas e impactantes. Até temas presentes em tradições posteriores, inclusive fora do cristianismo, ecoam elementos desse texto. Seu foco na pureza de Maria também deve ser entendido no contexto das polêmicas antigas. Nos primeiros séculos, críticos do cristianismo levantavam acusações contra a origem de Jesus e questionavam a honra de sua mãe. O Evangelho de Tiago parece responder diretamente a esse ambiente hostil. Ele não apenas defende Maria, ele a eleva. Faz dela uma figura consagrada desde a infância, um templo vivo, separada do mundo e guardada por Deus em cada etapa de sua vida. Ao fazer isso, oferece às comunidades cristãs uma narrativa poderosa para afirmar a santidade da Mãe de Jesus contra toda suspeita. Mais tarde, essa visão alimentaria a espiritualidade e a teologia de várias tradições cristãs. Embora o texto em si não tenha sido canonizado, sua influência foi decisiva na formação do imaginário mariano, especialmente nas igrejas católica e ortodoxa. Ao mesmo tempo, setores mais críticos do cristianismo passaram a olhar para o livro com cautela, considerando alguns de seus trechos excessivamente fantasiosos ou teologicamente carregados. Ainda assim, a obra jamais deixou de circular por completo. Seu legado permaneceu vivo em sermões, hinos, festas religiosas, obras de arte e tradições populares. No fim das contas, o Evangelho de Tiago ocupa um lugar singular na história cristã. Ele está fora da Bíblia, mas dentro da tradição. Não é escritura canônica, mas é testemunho importante da imaginação, da devoção e das disputas teológicas dos primeiros séculos. Ele mostra como os cristãos antigos tentavam responder às perguntas que os evangelhos canônicos deixavam em aberto: quem eram os pais de Maria? Como foi sua infância? O que aconteceu no momento exato do nascimento de Jesus? Como entender sua pureza diante das acusações do mundo? Essas perguntas ajudaram a manter esse texto vivo ao longo do tempo. Sua força está justamente em oferecer um universo narrativo que amplia o cenário bíblico sem substituir o texto sagrado. Para alguns, ele será visto como documento lendário. Para outros, como peça valiosa da tradição cristã antiga. Mas, seja qual for a leitura, uma coisa é certa: o Evangelho de Tiago influenciou profundamente a história da fé. Ele é um texto marginal, mas poderoso, não canônico, mas memorável, excluído da Bíblia, mas jamais apagado da memória cristã. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma atualização. Até a próxima, fique com Deus.